As tensões entre a República Popular da China, propriamente a Grande China, e a República da China, conhecida como Taiwan, na década de 1950 resultaram em conflitos armados por ilhas estratégicas no Estreito de Taiwan. Em duas ocasiões distintas durante a década citada, a Grande China bombardeou ilhas controladas por Taiwan e os Estados Unidos responderam intervindo ativamente em nome da pequena ilha. Durante as desinteligências e conflitos civis, o governo nacionalista da República da China, sob a administração de Chiang Kai-shek, reconheceu que havia perdido o controle da China continental durante a Guerra Civil Chinesa. Os oficiais e parte do exército nacionalista fugiram então para a ilha, estabelecendo tropas em duas ilhas ao oeste de Taiwan e posteriormente em ilhas ao norte. No início da década de 1950, as forças de Chiang lançaram pequenos ataques das ilhas aos oestes, sendo Kinmen e Matsu, contra a costa da China continental. A liderança em ambos os lados do estreito continuou a ver as ilhas como uma potencial plataforma de lançamento para uma invasão de Taiwan, para então retomar o continente chinês e que tinha interesse em controlar todas as ilhas. A política dos Estados Unidos em relação ao leste da Ásia no início da Guerra Fria contribuiu para as tensões no Estreito de Taiwan. No final de 49 e início de 1950, oficiais americanos estavam preocupados para deixar as forças da Grande China, então proclamada República Comunista em 1949, cruzarem o estreito e derrotar Chiang, mas após a eclosão da Guerra da Coreia, em junho de 1950, os Estados Unidos enviaram sua 7ª Frota ao Estreito de Taiwan para então evitar a expansão do conflito coreano para o sul. O aparecimento da 7ª Frota irritou os comunistas chineses, que transferiram suas tropas preparadas para uma invasão de Taiwan para a frente coreana. Isso serviu para atrasar o conflito militar no estreito até que os Estados Unidos retirassem sua frota após a Guerra da Coreia. Os americanos buscaram se alinhar diretamente com os taiwaneses a ponto de criarem a Organização do Tratado do Sudeste Asiático contra os comunistas e iniciaram um debate para a formulação de defesa mútua com Chiang Kai. A Grande China não gostou nada e, em setembro de 1954, passou a bombardear com força as ilhas taiwanesas, evitando um novo conflito imediato logo após o fim da Guerra da Coreia em 53. Os Estados Unidos poderiam ser arrastados para uma nova guerra contra a China. Percebendo que suas ilhas não seriam mais recuperadas, Taiwan firmou um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos. Embora o documento não comprometesse os americanos a defender as ilhas, prometia apoio se Taiwan se envolvesse em um conflito mais amplo com a Grande China, e que consideram a ilha uma só China, e portanto a Grande China. Os laços tempestuosos do passado ainda se fazem presentes, mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, impulsionar o Grande Dragão Vermelho em 1979, ao receber na Casa Branca o vice-primeiro-ministro chinês Deng Xiaoping, a fim de encontrarem um terreno comum para suas ambições, poder econômico e bélico. Isso porque Taiwan poderia receber pela primeira vez uma alta autoridade americana desde 1997, na época realizada pelo republicano e 50º presidente do Congresso americano dos Estados Unidos, Newt Gingrich. Como efeito de um desconforto diplomático muito sério, a China intensificou uma campanha de ameaças e jogos de guerra para tentar dissuadir Nancy Pelosi de visitar Taiwan nos próximos dias. Pequim alertou publicamente sobre contramedidas vigorosas a qualquer visita e intensificou claramente as manobras navais e aéreas em torno de Taiwan. Autoridades chinesas até sugeriram aos homólogos dos Estados Unidos a possibilidade de uma resposta militar, uma ameaça clara nunca antes vista da China há décadas. Não obstante a isso, em 28 de julho, o presidente chinês Xi Jinping fez certas ameaças graves e alertas ao presidente americano Joe Biden durante uma ligação entre as partes, com destaque para as preocupações de Pequim sobre a possível visita à ilha reivindicada pelos chineses pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi.
Na ocasião, Xi Jinping ameaçou Biden dizendo que aqueles que brincam com fogo perecerão com isso. E Washington deve respeitar o princípio de uma só China. Enfatizou ainda que a grande nação se opõe firmemente à independência de Taiwan e à interferência externa. A Casa Branca manifestou a Xi Jinping que a política dos Estados Unidos para Taiwan não mudou e que Washington se opõe fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status quo ou minar a paz e a estabilidade no estreito. Após essa ligação, Taiwan agradeceu a Biden por seu apoio e disse que continuaria a aprofundar sua parceria de segurança com os Estados Unidos. A visita da alta autoridade seria catastrófica, definitivamente haverá uma crise no Estreito de Taiwan e definitivamente excederá a última em 1995 e 96. Destaque que as capacidades militares da China excedem em muito as de 26 anos atrás. Mas estudiosos chineses, bem como ex-funcionários dos Estados Unidos com conhecimento em primeira mão da última crise, acreditam que a China ainda quer evitar um conflito militar aberto com os Estados Unidos. Isso porque a visita americana daria a Taiwan a confirmação e reconhecimento como nação independente. Isso possibilita novos acordos expansivos em diversos setores entre Estados Unidos e a ilha de Tsai Ing-wen. Uma das medidas contrárias da China é a alta possibilidade de que Xi Jinping possa ordenar que o Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China, se envolva pelo menos em algum uso limitado de força militar e não apenas em sua exibição, ações imediatas que põem em risco a vida de Nancy Pelosi. Nos últimos 5 anos, a China alavancou suas forças armadas com novos equipamentos altamente tecnológicos, meios navais, aéreos, espaciais e com uma força terrestre muito acima da média. Mas há razões para ser muito arriscado para a China se envolver mesmo em uma guerra limitada. Está claro que os Estados Unidos responderiam com força, assim se espera de um presidente americano, o chefe supremo das Forças Armadas. Uma visita do presidente da Câmara seria uma demonstração dramática, embora não sem precedentes, do apoio dos Estados Unidos à ilha, e alguns analistas temem que tal medida em algum momento de laços tensos dos Estados Unidos com Pequim possa desencadear uma grande crise e até confrontos não intencionais. Os observadores atentos já identificaram a dificuldade de Biden desenvolver assuntos tão sensíveis como esses. Geralmente ficam por conta de assessores o trabalho estratégico e interpretativo para evitar graves gafes ou uma terceira guerra mundial pela senilidade avançada. A relação das duas potências no setor econômico é comensal e única. É quase impossível uma viver sem a outra. Só em 2021, a China foi o 4º maior parceiro comercial de bens dos Estados Unidos, com comércio total de 657,4 bilhões de dólares. O 4º maior mercado de exportação dos Estados Unidos, com 151,1 bilhões de dólares, e a maior fonte de importações dos Estados Unidos, com 506,4 bilhões de dólares, quando a União Europeia é considerada como um comércio parceiro. Em se tratando de comércio bilateral total, em 2021, aumentou 17,6% em relação a 2020, mesmo em plena pandemia. Os dados são do Serviço de Estudos do Congresso americano. A ameaça se faz presente dos dois lados com formas diferentes. É claro, a presença da presidente Pelosi traz riscos diplomáticos locais, forte política separatista e alinhamento bélico com os Estados Unidos. Já a ameaça da China é mais aguda. A China sabe que os Estados Unidos poderão usar Taiwan para seus objetivos, assim como estão fazendo com a Ucrânia para tentar enfraquecer a Rússia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, foi claro em sua coletiva de imprensa dizendo, abre aspas, deixamos repetidamente clara nossa firme oposição à potencial visita da presidente Pelosi. Se o lado dos Estados Unidos insistir em fazer a visita e desafiar a linha vermelha da China, será recebido com contramedidas resolutas.
Os Estados Unidos devem assumir total responsabilidade por qualquer consequência séria decorrente disso. Feche aspas. O Estreito de Taiwan pode virar um cenário de esquadrão aéreo chinês aterrorizante dos piores cenários possíveis, e as principais consequências catastróficas e imediatas da possível presença de Pelosi em Taiwan é o Exército de Libertação Popular Chinês impor um bloqueio total à Ilha de Pratas, controlada por Taipei, no Mar da China Meridional, e impedir que Taiwan envie suprimentos vitais, ou mesmo desembarque e detenha soldados taiwaneses baseados por toda a região. Gostou deste vídeo, das análises e dos dados? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, no @AreaMilitarOff. Conto também com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.